E agora, gente, aí no nosso quadro de negócios, né? Vamos conversar com o mentor de inovação prática, né? O Fernando Seabra, que vai passar várias dicas aqui, gente, sobre empreendedorismo, inovação. E você de casa que queira interagir com a gente, tem alguma pergunta, quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo? Mande sua pergunta pra gente aí através do nosso WhatsApp, né? Que é o 459954747. Bora interagir? Boa tarde, tudo bem, Fernando? Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite aqui. Prazer enorme. Não, a gente que é um prazer, que a gente vê nas suas redes sociais, você falando com tantas pessoas lá, através das redes sociais, poder falar com o nosso público aqui, 90 municípios ligadinhos com a gente aqui na RIC, para a gente saber um pouquinho mais sobre empreendedorismo, aprender. Eu queria que você começasse até explicando para a gente, Fernando, o que é preciso saber antes de empreender, para não dar errado, né? Para já ter um foco certo ali também, né? Sabe que eu gosto de indicar um livro para as pessoas que se chama O Mito do Empreendedor, é do Michael Gerber, e ele diz pra gente, esse cara estudou mais de 20 mil empresas lá nos Estados Unidos, ele fala que na média, nós todos somos somente, só 10% empreendedores, só 20% administrativo financeiro e 70% técnicos. Então, para começar a empreender, a gente tem que entender que o passo 1 é buscar conhecimento complementar, né? As pessoas, elas trabalham a vida inteira e resolvem em algum momento abrir um negócio. Elas são técnicas, elas não têm conhecimento de empreendedorismo, gestão financeira, só comunicação, marketing, organização, gestão, e o negócio dá errado. Então, o negócio dá errado, só muitas vezes, empreendedor, não porque o mercado não precisa, mas sim porque você não buscou conhecimento complementar. E lembre o seguinte, empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas reais de pessoas que têm problemas para serem resolvidos. É por isso que é bom a gente entender um pouco e saber o que vai fazer. Mas assim, como então, Fernando, eu escolher um segmento assim para começar a empreender? É bom você saber um pouco sobre aquilo, já entender também antes de se aventurar, assim, porque de repente às vezes as pessoas têm o dinheiro para investir, mas elas não entendem muito daquele negócio. Isso pode não dar certo ali, né, em algum momento, né? Você tem total razão, Mauro. Acho que tem que ter uma mistura entre conhecimento e história da vida da pessoa que quer empreender e necessidade de um público em potencial, né? É muito comum a pessoa tem capital e vai abrir uma franquia de uma coisa que ela não tem a mínima ideia, não estudou, não conheceu, não tem o que eu chamo de autoridade em relação ao problema para ser resolvido. Então, só busque coisas que você gosta, que tem a ver com a sua paixão, com o seu coração, com a sua emoção, mas que possa ser um grande negócio. E um negócio só pode ser um bom negócio se tem alguém que precisa aquilo para ser resolvido. Então, é uma mistura, né? Não vá nem a 8 nem a 80, um meio entre conhecimento pessoal e necessidade de mercado. Até nessa resposta vale aquele ditado, né? Que a gente tem que fazer o que gosta, trabalhar no que gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na vida, né? Então, você entender o que você está fazendo também para poder trabalhar. Mas já com relação, assim, entre os principais desafios do empreendedorismo, o que você faria para as pessoas que de repente estão assistindo a gente aqui, estão pensando em empreender, abrir alguma coisa, o que você falaria para elas, Fernando? Eu vou falar primeiro dos 3 erros principais de qualquer empreendedor. Empreendedor que quer empreender para trabalhar menos, não vai trabalhar menos, vai trabalhar mais. Empreendedor que quer empreender para ficar rico rápido, não vai ficar. E empreendedor que quer empreender porque o chefe é chato, só possivelmente o problema está com a pessoa e não com o chefe. Então, não esteja numa dessas 3 áreas, né? A questão, então, o próximo passo é ver problemas verdadeiros que tem a ver com a história só dessa pessoa, só know-how, conhecimento e técnico, e entender que o planejamento financeiro é muito essencial. Hoje a gente sabe que mais ou menos 80% das novas empresas no Brasil quebram no prazo de 5 anos. Isso é uma taxa altíssima e o motivo só principal é falta de gestão financeira, né? Então busquem conhecimento só financeiro com necessidade de mercado. Fernando, mas agora falando sobre isso, qual que seria então a relação entre empreendedorismo e inovação? Qual que é a importância dos dois ali? Fala um pouquinho para a gente dessa diferença e a importância de estar linkado um ao outro também, né? Sim, eu falo muito sobre inovação, é meu tema principal hoje. Eu sou especialista em inovação prática. Só o que é isso? Eu criei só diversas metodologias, que inclusive ensinei ontem aqui em Cascavel. Vou ensinar só numa imersão aqui dia 27 e 28
lá junto com a SIC Labs. Segunda e terça-feira, então, tem... Vai ser sexta e sábado, dia 27 e 28 de setembro. Ah, setembro, não agora, setembro. Isso. 20 horas comigo numa sala, aprendendo só todas as minhas metodologias. Estão só todos convidados ali, uma imersão full time, 20 horas. E eu falo o seguinte, não existe empreendedorismo sem inovação. Uma vez que inovação só nada mais é do que a nossa capacidade de transformar só novas ideias em resultados, né? E quem não vive o conceito de inovação só contínua, que é a nossa habilidade de sempre inovar no que a gente faz, fazer um produto novo para atender a necessidade do nosso cliente, que muda a cada dia, a gente não tem chance no quesito de empreendedorismo. Então, empreender sem inovação não existe. A inovação é o requisito básico hoje para ter qualquer negócio. A gente tem que entender o que é metodologia, só como usar as metodologias que eu criei, inclusive, para entender melhor o nosso público, para viver a cultura de inovação no dia a dia, o que é criar um objetivo de inovação, um plano de ação e ter inovação só contínua dentro da sua empresa. Mas, Fernando, e assim, qual que seriam os pontos fundamentais para você ter uma empresa assim inovadora? O que você tem que pensar, o que você tem que procurar entender ali para chegar bem também, né, com a sua empresa, com o seu negócio ali também, porque se for pelos números aí que você falou, muitos abrem suas empresas sem estudar isso aqui que você está ensinando para nós hoje, né? Sim. Sem você procurar ter o conhecimento do que você está falando, do que você está vendendo, do que você está mostrando ali também, né? Eu acho que para ser inovador hoje, só uma empresa inovadora, a gente tem que entender que a gente existe não porque a gente quer empreender, a gente existe porque tem público com ideia, sua capital e necessidades para serem atendidas. Então, hoje, quem empreende e não vive inovação não tem chance, né? Então, o primeiro quesito é estar cada vez mais alinhado ao pessoal lá na ponta, o seu usuário ao final, está conversando, está pesquisando, está mandando formulário, entender. Não só porque as pessoas gostam, mas o motivo só principal é das pessoas não gostarem daquilo que você faz. Tem um formulário que a gente chama de pesquisa NPS, que que mede quanto que as pessoas indicariam ou não os nossos negócios. E o motivo mais importante da gente fazer uma pesquisa NPS é entender as pessoas que não nos indicariam e os motivos que as levam a não fazer aquilo, entendeu? Então, está cada vez mais próximo do nosso cliente final para entender as suas necessidades e entender que o cliente é nosso parceiro e a gente é parceiro na jornada dele, na sua vida, seja só consumindo os produtos ou serviços. Até porque na pesquisa ali você vai falar o que não te agradou, o que não foi legal também. E é esse ponto aí que ele vai melhorar para os próximos atendimentos e vai acabar trazendo esse cliente de volta também. Mas, Fernando, e assim, investir em inovação é caro? O caro é não investir em inovação. E perder clientes. Isso. O público associa muito inovação à tecnologia, né? Mas a inovação, sim, é um modelo de pensar, é um mindset, é uma cultura. Algo que vai estar enraizada não só no presidente, mas em todo mundo que faz ali parte. E eu falo, e a minha frase só principal para abordar esse tema diz que inovar não é arriscado, mas o arriscado é não pensar em inovação. Então, a inovação só pode simplesmente só começar a vender via WhatsApp. Isso é inovação para quem não fez nada disso. Inovação só pode ser investir 100 milhões de dólares em uma coisa nova. Mas entre o nada e o máximo tem muita coisa a ser feita. Então, inovar não é caro, o que importa é começar, tem que entender que a inovação tem 3 passos. O primeiro passo é inovar para atualizar o negócio atual, o segundo passo é alavancar o negócio atual e no passo 3 é criar só novos negócios. Então, tem um passo a passo de inovação. O caro é realmente não pensar em inovação. Mas assim, e quais seriam os principais caminhos, Fernando, assim, para o empreendedorismo e a inovação? Qual o caminho, assim, que as pessoas podem já começar, de repente amanhã estão pensando em ir atrás para entender sobre isso? Sem querer vender meu peixe, o caminho inicial é começar a me seguir nas mídias sociais, porque eu entrego conteúdo gratuito só todos os dias. Eu tenho só centenas de milhares de pessoas, né? E tem meu programa de mentoria, a minha imersão que eu vou fazer aqui dia 27 e 28 de setembro,
mas o conteúdo disponível hoje é muito farto e muito bom, o que gera uma dificuldade para quem busca só conteúdo, porque tem que saber escolher, né? Então, busquem conteúdo e escolham pessoas que mostram só resultados reais, só testemunhos e provas só sociais de pessoas que consumiram aquilo e tiveram bons resultados. Então, saiba a separar na mídia social e no YouTube o joio do trigo, porque tem muito joio. Eu falo que é a credibilidade, né, Fernando? Isso. A credibilidade que você tem de anos estar trabalhando com isso, as pessoas que te seguem. Aliás, vamos botar o Instagram do Fernando lá, fazendo favor na tela. Vocês podem seguir o Fernando lá, fernando.seabra, que lá ele dá várias dicas também, ó. Tem bastante seguidores, eles interagem lá com ele, falam das inovações, os projetos também, os benefícios ali. E se de repente você ver algum assunto ali que você queira ver aqui no programa também, a gente pode chamar o Fernando de volta, ou aquela semana que ele tiver aqui, de 27 a 28 de setembro. Ele vem na sexta-feira, bate um papo aqui com a gente, ou na segunda, quando ele está aqui na cidade também. Apesar que ele vai ter 20 horas aí com o pessoal para passar, mas de repente na quarta ele dá um pulinho aqui para contar para a gente como foi o curso, quais que são as novidades, o que foi o interesse dessas pessoas, o que eles queriam saber mais. Porque a gente sabe que uma imersão dessa de 20 horas está borbulhando ali curiosidades, informações, troca de experiências também. Ah, fiz isso, não deu certo. Ah, esse aqui eu fiz desse jeito, deu certo. Isso é muito importante também, né, Fernando? É muito importante, sou sensacional. E sabe que eu viajo o Brasil inteiro, né? Em média eu faço de 6 a 8 cidades mês, fazendo eventos. E quando eu venho para fora de São Paulo, eu vejo que vocês aqui têm uma capacidade, um capital intelectual só muito forte, porque vocês estão muito próximos dos problemas que precisam ser só resolvidos. Então, o empreendedor aqui tem uma capacidade de se envolver espetacular. Então, gosto muito de trabalhar com o empreendedor aqui do Paraná, que conhece muito os seus problemas, só muito empolgado, muito dedicado e compromissado com o tema empreendedorismo. Show de bola, Fernando. Obrigado por tirar um pouquinho do tempo aí da sua agenda, vir aqui falar com a gente no Ver Mais, contar um pouquinho aí do seu trabalho. E se mandarem sugestões lá, passa pra gente também, para você voltar. Agradeço. Me Obrigado. procurem que eu que respondo, eu que falo mesmo. Dia e de noite, eu que estou mexendo na mídia social. Entre em contato para qualquer dúvida que vocês tenham sobre inovação e empreendedorismo. É isso aí, gente. Sigam ele lá também e troquem experiências. Gratidão. Obrigado, Mauro. E agora, gente, aí no nosso quadro de negócios, né? Vamos conversar com o mentor de inovação prática, né? O Fernando Seabra, que vai passar várias dicas aqui, gente, sobre empreendedorismo, inovação. E você de casa que queira interagir com a gente, tem alguma pergunta, quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo? Mande sua pergunta pra gente aí através do nosso WhatsApp, né? Que é o 459954747. Bora interagir? Boa tarde, tudo bem, Fernando? Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite aqui. Prazer enorme. Não, a gente que é um prazer, que a gente vê nas suas redes sociais, você falando com tantas pessoas lá, através das redes sociais, poder falar com o nosso público aqui, 90 municípios ligadinhos com a gente aqui na RIC, para a gente saber um pouquinho mais sobre empreendedorismo, aprender. Eu queria que você começasse até explicando para a gente, Fernando, o que é preciso saber antes de empreender, para não dar errado, né? Para já ter um foco certo ali também, né? Sabe que eu gosto de indicar um livro para as pessoas que se chama O Mito do Empreendedor, é do Michael Gerber, e ele diz pra gente, esse cara estudou mais de 20 mil empresas lá nos Estados Unidos, ele fala que na média, nós todos somos somente só 10% empreendedores, só 20% administrativo financeiro e 70% técnicos. Então, para começar a empreender, a gente tem que entender que o passo 1 é buscar conhecimento complementar, né? As pessoas, elas trabalham a vida inteira e resolvem em algum momento abrir um negócio. Elas são técnicas, elas não têm conhecimento de empreendedorismo, gestão financeira, só comunicação, marketing, organização, gestão, e o negócio dá errado. Então, o negócio dá errado, só muitas vezes, empreendedor, não porque o mercado não precisa, mas sim porque você não buscou conhecimento complementar. E lembre o seguinte, empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas reais de pessoas que têm problemas para serem resolvidos.
É por isso que é bom a gente entender um pouco e saber o que vai fazer. Mas assim, como então, Fernando, eu escolher um segmento assim para começar a empreender? É bom você saber um pouco sobre aquilo, já entender também antes de se aventurar, assim, porque de repente às vezes as pessoas têm o dinheiro para investir, mas elas não entendem muito daquele negócio. Isso pode não dar certo ali, né, em algum momento, né? Você tem total razão, Mauro. Acho que tem que ter uma mistura entre conhecimento e história da vida da pessoa que quer empreender e necessidade de um público em potencial, né? É muito comum a pessoa tem capital e vai abrir uma franquia de uma coisa que ela não tem a mínima ideia, não estudou, não conheceu, não tem o que eu chamo de autoridade em relação ao problema para ser resolvido. Então, só busque coisas que você gosta, que tem a ver com a sua paixão, com o seu coração, com a sua emoção, mas que possa ser um grande negócio. E um negócio só pode ser um bom negócio se tem alguém que precisa aquilo para ser resolvido. Então, é uma mistura, né? Não vá nem a 8 nem a 80, um meio entre conhecimento pessoal e necessidade de mercado. Até nessa resposta vale aquele ditado, né? Que a gente tem que fazer o que gosta, trabalhar no que gosta, porque você nunca vai precisar trabalhar na vida, né? Então, você entender o que você está fazendo também para poder trabalhar. Mas já com relação, assim, entre os principais desafios do empreendedorismo, o que você faria para as pessoas que de repente estão assistindo a gente aqui, estão pensando em empreender, abrir alguma coisa, o que você falaria para elas, Fernando? Eu vou falar primeiro dos 3 erros principais de qualquer empreendedor. Empreendedor que quer empreender para trabalhar menos, não vai trabalhar menos, vai trabalhar mais. Empreendedor que quer empreender para ficar rico rápido, não vai ficar. E empreendedor que quer empreender porque o chefe é chato, só possivelmente o problema está com a pessoa e não com o chefe. Então, não esteja numa dessas 3 áreas, né? A questão, então, o próximo passo é ver problemas verdadeiros que tem a ver com a história só dessa pessoa, só know-how, conhecimento e técnico, e entender que o planejamento financeiro é muito essencial. Hoje a gente sabe que mais ou menos 80% das novas empresas no Brasil quebram no prazo de 5 anos. Isso é uma taxa altíssima e o motivo só principal é falta de gestão financeira, né? Então busquem conhecimento só financeiro com necessidade de mercado. Fernando, mas agora falando sobre isso, qual que seria então a relação entre empreendedorismo e inovação? Qual que é a importância dos dois ali? Fala um pouquinho para a gente dessa diferença e a importância de estar linkado um ao outro também, né? Sim. Eu falo muito sobre inovação, é meu tema principal hoje. Eu sou especialista em inovação prática. Só o que é isso? Eu criei só diversas metodologias, que inclusive ensinei ontem aqui em Cascavel. Vou ensinar só numa imersão aqui dia 27 e 28, lá junto com a SIC Labs. Segunda e terça-feira, então, tem... Vai ser sexta e sábado, dia 27 e 28 de setembro. Setembro, não agora, setembro. Isso. 20 horas comigo numa sala, aprendendo só todas as minhas metodologias. Estão só todos convidados ali, uma imersão full time, 20 horas. E eu falo o seguinte, não existe empreendedorismo sem inovação. Uma vez que inovação só nada mais é do que a nossa capacidade de transformar só novas ideias em resultados, né? E quem não vive o conceito de inovação só contínua, que é a nossa habilidade de sempre inovar no que a gente faz, fazer um produto novo para atender a necessidade do nosso cliente, que muda a cada dia, a gente não tem chance no quesito de empreendedorismo. Então, empreender sem inovação não existe. A inovação é o requisito básico hoje para ter qualquer negócio. A gente tem que entender o que é metodologia, só como usar as metodologias que eu criei, inclusive, para entender melhor o nosso público, para viver a cultura de inovação no dia a dia, o que é criar um objetivo de inovação, um plano de ação e ter inovação só contínua dentro da sua empresa. Mas, Fernando, e assim, qual que seriam os pontos fundamentais para você ter uma empresa assim inovadora? O que você tem que pensar, o que você tem que procurar entender ali para chegar bem também, né, com a sua empresa, com o seu negócio ali também, porque se for pelos números aí que você falou, muitos abrem suas empresas sem estudar isso aqui que você está ensinando para nós hoje, né? Sim. Sem você procurar ter o conhecimento do que você está falando, do que você está vendendo, do que você está mostrando ali também, né? Eu acho que para ser inovador hoje, só uma empresa inovadora, a gente tem que entender que a gente existe não porque a gente quer empreender, a gente existe porque tem público com ideia, sua capital e necessidades para serem atendidas. Então, hoje, quem empreende e não vive inovação não tem chance.
né? Então, o primeiro quesito é estar cada vez mais alinhado ao pessoal lá na ponta, o seu usuário ao final, está conversando, está pesquisando, está mandando formulário, entender, não só porque as pessoas gostam, mas o motivo só principal é das pessoas não gostarem daquilo que você faz. Tem um formulário que a gente chama de pesquisa NPS, que que mede quanto que as pessoas indicariam ou não os nossos negócios. E o motivo mais importante da gente fazer uma pesquisa NPS é entender as pessoas que não nos indicariam e os motivos que as levam a não fazer aquilo, entendeu? Então, está cada vez mais próximo do nosso cliente final para entender as suas necessidades e entender que o cliente é nosso parceiro e a gente é parceiro na jornada dele, na sua vida, seja só consumindo os produtos ou serviços. Até porque na pesquisa ali você vai falar o que não te agradou, o que não foi legal também. E é esse ponto aí que ele vai melhorar para os próximos atendimentos e vai acabar trazendo esse cliente de volta também. Mas, Fernando, e assim, investir em inovação é caro? O caro é não investir em inovação. E perder clientes. Isso. O público associa muito inovação à tecnologia, né? Mas a inovação, sim, é um modelo de pensar, é um mindset, é uma cultura. Algo que vai estar enraizada não só no presidente, mas em todo mundo que faz ali parte. E a minha frase só principal para abordar esse tema diz que inovar não é arriscado, mas o arriscado é não pensar em inovação. Então, a inovação você pode simplesmente só começar a vender via WhatsApp. Isso é inovação para quem não fez nada disso. Inovação só pode ser investir 100 milhões de dólares em uma coisa nova. Mas entre o nada e o máximo tem muita coisa a ser feita. Então, inovar não é caro, o que importa é começar, tem que entender que a inovação tem 3 passos. O primeiro passo é inovar para atualizar o negócio atual. O segundo passo é alavancar o negócio atual e no passo 3 é criar só novos negócios. Então, tem um passo a passo de inovação. O caro é realmente não pensar em inovação. Mas assim, e quais seriam os principais caminhos, Fernando, assim, para o empreendedorismo e a inovação? Qual o caminho, assim, que as pessoas podem já começar, de repente amanhã estão pensando em ir atrás para entender sobre isso? Sem querer vender meu peixe, o caminho inicial é começar a me seguir nas mídias sociais, porque eu entrego conteúdo gratuito só todos os dias. Eu tenho só centenas de milhares de pessoas, né? E tem meu programa de mentoria, a minha imersão que eu vou fazer aqui dia 27 e 28 de setembro. Mas o conteúdo disponível hoje é muito farto e muito bom, o que gera uma dificuldade para quem busca seu conteúdo, porque tem que saber escolher. Então, busquem conteúdo e escolham pessoas que mostram só resultados reais, só testemunhos e provas só sociais de pessoas que consumiram aquilo e tiveram bons resultados. Então, saiba a separar na mídia social e no YouTube o joio do trigo, porque tem muito joio. Eu falo que é a credibilidade, né, Fernando? Isso. A credibilidade que você tem de anos estar trabalhando com isso, as pessoas que te seguem. Aliás, vamos botar o Instagram do Fernando lá, fazendo favor na tela. Vocês podem seguir o Fernando lá, fernando.seabra, que lá ele dá várias dicas também. Tem bastante seguidores, eles interagem lá com ele, falam das inovações, os projetos também, os benefícios ali. E se de repente você ver algum assunto ali que você queira ver aqui no programa também, a gente pode chamar o Fernando de volta, ou aquela semana que ele tiver aqui, de 27 a 28 de setembro. Ele vem na sexta-feira, bate um papo aqui com a gente, ou na segunda, quando ele está aqui na cidade também. Apesar que ele vai ter 20 horas aí com o pessoal para passar, mas de repente na quarta ele dá um pulinho aqui para contar para a gente como foi o curso, quais que são as novidades, o que foi o interesse dessas pessoas, o que eles queriam saber mais. Porque a gente sabe que uma imersão dessa de 20 horas está borbulhando ali curiosidades, informações, troca de experiências também. Fiz isso, não deu certo, esse aqui eu fiz desse jeito, deu certo. Isso é muito importante também, né, Fernando? É muito importante, isso é sensacional. E sabe que eu viajo o Brasil inteiro, né? Em média eu faço de 6 a 8 cidades mês, fazendo eventos. E quando eu venho para fora de São Paulo, eu vejo que vocês aqui têm uma capacidade, um capital intelectual só muito forte, porque vocês estão muito próximos dos problemas que precisam ser só resolvidos. Então, o empreendedor aqui tem uma capacidade de se envolver espetacular. Então, gosto muito de trabalhar com o empreendedor aqui
do Paraná que conhece muito os seus problemas, só muito empolgado, muito dedicado e compromissado com o tema empreendedorismo. Show de bola, Fernando. Obrigado por tirar um pouquinho do tempo aí da sua agenda, vir aqui falar com a gente no Ver Mais, contar um pouquinho aí do seu trabalho. E se mandarem sugestões lá, passa pra gente também, para você voltar. Agradeço. Me Obrigado. procurem que eu que respondo, eu que falo mesmo. Dia e de noite, eu que estou mexendo na mídia social. Entre em contato para qualquer dúvida que vocês tenham sobre inovação e empreendedorismo. É isso aí, gente. Sigam ele lá também e troquem experiências. Gratidão. Obrigado, Mauro.